Bom, boa noite. Realmente eu acho que a palavra do jogo hoje é eficiência, né? Nosso time foi eficiente. Um jogo difícil, a gente sabia das condições que a gente iria enfrentar o adversário, troca de treinador, dispensa de atletas, mudança de direção, então eles iriam criar uma mobilização. Então seria um jogo muito truncado, como se apresentou realmente, né? Primeiro tempo ali bastante truncado. Conseguimos fazer um gol numa jogada de lateral, né, uma segunda bola, a importância de estar atento a todo momento, em todo lance do jogo. E depois ficou um jogo ali onde poucas situações de gols, né? Foi um jogo bem equilibrado no primeiro tempo. E no segundo tempo, aí estrategicamente a gente sabia que eles iriam se lançar e jogando com uma linha de 3, a gente queria explorar as costas dos alas, né? E a gente conseguiu fazer isso bem. Eles tiveram mais volume, mais posse, mas aquela chance clara assim então, não teve. Mas a gente conseguiu uma boa roubada de bola, uma boa transição ali, um passe bom do Diego, achar o Galeano e fazer o segundo gol e praticamente definir a partida. Ainda tivemos mais uma ou duas situações ali que um pouquinho mais de capricho poderia ter feito o terceiro, assim como o Sport também achou algumas situações ali. Mas de um modo geral, acho que a gente foi eficiente. Esse campeonato vai ter jogo que às vezes você vai jogar bem e não vai vencer, às vezes vai ter jogo que você vai jogar mal e de repente você pode sair com resultado positivo, e vai ter jogo como foi hoje, um jogo muito equilibrado, e a gente conseguiu fazer os 2 gols, a defesa mais uma vez, né, passou ilesa, sem sofrer gols, a gente fica feliz por isso, né, já é o terceiro jogo seguido. Realmente, por coincidência, em relação ao gol, a gente estava roubando muita bola e fazendo muito passe para trás, né? Começando o jogo, era tudo que o Sport queria naquele momento, de fazer o passe nos nossos zagueiros ou no Fernando Miguel e subir as linhas e pressionar. E eu pedi ao Diego, ao William, ao Lourenço, para a gente tentar fazer esse passe à frente, agredindo a última linha de defesa deles, né? Por coincidência, foi logo no lance do gol ali, mas mérito com certeza maior do Diego, que achou ali o passe. O Galeano também fez bem aquele trabalho de facão ali, de diagonal. E depois a gente teve outras situações também com o Lelê, né? Uma bola longa do Fernando Miguel, tivemos também com o Guilherme, que poderia ter resultado em gol também. Mas, essa questão, isso eu já pontuei, assim, o Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato difícil, pesado, e assim, é difícil você conseguir manter um nível de imposição o jogo todo, né? E envolve também característica. O Sport tem uma equipe onde ele tem jogadores com características de mais posse de bola, e nós temos jogadores com característica maior de transição. Aí cada um luta com as armas que tem. A nossa equipe talvez seja a equipe que tem menor posse de bola no campeonato, mas é uma das equipes entre as 5, 6 que mais finaliza em gol. Então é estratégico. Bom, realmente a gente fica muito feliz pela posição nossa atual na tabela, na classificação, mas a gente, como eu sempre pontuo, a gente tem que ir passo a passo. Eu acho que assim, desde a temporada passada essa equipe já vem mostrando ser uma equipe confiável, né? Desde quando eu cheguei aqui, o torcedor, a prova disso é o torcedor que vem sempre em grande número, né? E a gente sabe que até por questão financeira, às vezes de repente o torcedor não consegue acompanhar todos os jogos da forma que gostaria, né? A gente entende tudo isso, mas sempre que pode o torcedor vem, apoia. Por quê? Porque a equipe é confiável. Desde a Série B, estádio lotado, torcedor apoiando. No Campeonato Estadual não foi diferente, Copa do Nordeste não foi diferente, e no Brasileiro também. Então a gente espera continuar, né, trabalhando forte e ser merecedor dessa confiança que o torcedor tem depositado na nossa equipe, e mostrando que é uma equipe que a gente tem metas para serem atingidas, como eu sempre pontuo. Primeira, uma equipe que fica 2 anos na Série B, a primeira meta, com certeza, quando retorna, não só do Ceará, mas todas as equipes que subiram, né? Caso Mirassol, Santos, Sport. A primeira meta é continuar na divisão. Então, mas a gente sabe que se a gente continuar tendo esse nível de atuação, a gente pode
brigar por algo maior. Então é em cima disso que a gente se apega, é em cima disso que a gente vai trabalhar. A gente fica feliz, né? É outra coisa que eu tenho pontuado muito, essa sinergia que foi criada, pelo menos desde quando eu cheguei aqui. É claro que a gente sabe toda a força que o Ceará tem quando está fazendo boas campanhas e tem o torcedor do lado. Mas uma sequência de quase um ano aí juntos, né, aqui, a gente tem sido muito impositivo aqui, os jogadores se sentem bem, né, e deixa tudo dentro de campo. Às vezes tem aquele dia que a gente consegue fazer um jogo do ponto de vista técnico, tático mais brilhante, e naquele dia que a gente não consegue fazer um jogo tão brilhante, vai na base da entrega, na base da mobilização junto com o torcedor. E é importantíssimo o campeonato difícil como a Série A, você fazer o dever de casa, porque você pontuar fora é muito complexo, não é privilégio só do Ceará, várias equipes sabem para jogar, tem dificuldade, então é muito importante a gente fazer o dever de casa e claro, vamos tentar ganhar pontos fora também, como foi contra o Santos, contra o Red Bull, mas a gente tem que continuar nessa batida de ser impositivo dentro de casa, jogar o jogo da forma que a gente tem esse entendimento, porque é muito importante pontuar nos jogos como mandante. São as situações que acontecem, as variações de um jogo para outro. Tem jogo que você consegue encaixar melhor as suas dinâmicas, as suas movimentações, tem jogo que não muito. O Sport hoje modificou a maneira de jogar, praticamente num 3-6-1, né, uma linha de 3, espetando os dois laterais. Barleta e Lucas Lima vindo fechar o meio também e deixou praticamente só o Carlos Alberto na frente, então dificultou muito as nossas ações ofensivas, né? Mérito do adversário também, que marcou bem, e quando você não consegue penetrar muito na defesa adversária, aí vem as individualidades, né? O lance do primeiro gol, o Mugni muito atento na segunda bola, essa bola do lateral não é só a gente que faz, várias equipes fazem, essa bola na área, dificilmente você vai fazer um gol de forma direta, mas se você estiver atento na segunda bola, existe essa possibilidade, foi o que aconteceu. E também, depois, um dos poucos momentos que o Sport ficou mal posicionado ali, né, saindo, o Diego roubou a bola e achou o Galeano em condições de fazer o gol, mas de um modo geral o Sport fez um jogo muito positivo do ponto de vista defensivo. A gente quase que não encontrava espaço na defesa deles, tanto no setor de meio quanto pelo lado do campo, que é onde a gente cria bastante. Então foi um jogo que assim, a gente de repente não conseguiu se sobressair tanto, muito no mérito do adversário que exerceu uma boa marcação. Bom, em relação à questão da posse de bola, é claro que eu gostaria da gente ser impositivo o jogo inteiro, ter a bola o tempo inteiro, mas o campeonato é difícil e cada equipe tem as suas características. Se você buscar aí, tem equipe com posse de bola que está na zona com um número elevado de posse de bola, está na zona do rebaixamento, e tem equipes, não só o Ceará, que tem menos a bola e tem uma boa classificação. Então é em cima disso que a gente vai continuar trabalhando e acreditando. É claro que a gente vai buscar também, né, de não só ser uma equipe objetiva, mas também tentar descansar um pouco mais com a bola, né? Mas aí é muito característico também, né? Isso é meio que individual, característica dos nossos atletas, mas também um pouco do trabalho, né? Eu gosto que as minhas equipes sejam o máximo objetivo possível. Em relação à tabela, a gente, como você pontuou, a gente está muito feliz hoje, atingiu praticamente um terço desse primeiro objetivo, né, que normalmente é 45 pontos, pode ser um pouco menos, um pouco mais, antes de atingir, como você citou, um terço do campeonato. Mas a gente vai continuar sempre com foco no próximo jogo. A gente tem certeza que se a gente, cada jogo, se mobilizar e entrar forte, como a gente vem fazendo, a nossa pontuação tende a ser uma pontuação alta. E claro que a gente, profissionalmente, e o torcedor vai ficar mais feliz ainda, a gente quer algo maior na competição. Mas vamos continuar com os pés no chão, vamos continuar sendo patinho feio aí, continuar trabalhando e buscando os nossos pontos aí, sem fazer muita alarde. Bom, Pedro, vamos ver como que vai ser a recuperação dele. Foi uma torção de tornozelo, né? O jogador caiu em cima do tornozelo dele. Nós temos o Lele, temos o Guilherme, né? O Ailon está retornando,
Mas o Lelê, ele perdeu 2 gols nos últimos jogos, mas ele entrou bem. Só que ele entrou com um recorte muito curto, né? Entrou 10 minutos em um jogo, depois faltando 7 no outro. E hoje ele fez um segundo tempo, do meu ponto de vista, muito positivo. Foi muito importante para a gente conquistar a vitória. Que foi um jogador que brigou, ganhou muita disputa de primeira bola ali no alto, sustentou, escorou a bola ali na frente. Talvez ali no sentido, no querer acertar e ofertar o passe para o companheiro, talvez poderia ter sido um pouquinho mais egoísta ali naquele momento de ter finalizado. Mas é um jogador, como eu já falei, na hora que tiver mais minutagem, mais oportunidade, é um jogador que se destacou no Volta Redonda. O Fluminense não contratou ele à toa, não. Foi um jogador importante, também até machucar, participou do título da Libertadores pelo Fluminense. E a gente sabe que é um jogador que pode ofertar muito pra gente ao longo da temporada. É claro que o torcedor é imediatista ali, já quer que tudo aconteça muito rápido. Até a chegada do Pedro Raul foi meio fora da curva, né? Foi fazendo gols e mais gols. Aí agora de repente agarrou um pouquinho, tá 4, 5 jogos sem fazer. Já é normal, isso é normal. Importante é a gente ter a percepção da performance do jogador, tanto individual quanto aquilo que ele oferta para o coletivo. Realmente, a temporada tem sido altamente positiva, né? Todas as competições, conquistamos o título estadual, estamos bem encaminhados na Copa do Nordeste, brasileiro também. Tudo isso vai, de uma certa forma, trazendo o nível de confiança, elevando o nível de confiança de todos. E a gente sabe que nós vamos ter um jogo muito difícil lá contra o Palmeiras, uma das melhores equipes da América do Sul. Agora, futebol tudo é possível. Eu acho que o mais importante da gente preocupar com o resultado é a gente preocupar com a nossa performance, de tentar fazer um jogo forte lá, como a gente já fez agora na semana passada com o Santos. E aí tudo pode acontecer. É claro que o favoritismo, né, até em razão deles terem conseguido a vitória aqui, é todo deles, mas a gente sabe da nossa capacidade, a equipe tem demonstrado isso, em momento algum fraquejou, né? Ganhar e o perder é do jogo, mas é uma equipe que tem condições de ir lá e fazer um jogo duro com eles, e aí tudo pode acontecer. Realmente é uma posição que o Ceará está muito bem servido, com jogadores com características diferentes, né? O Dieguinho, o Sobral, o Lourenço. Temos também o Lucas Lima, o Richardson, que depois da parada possivelmente deve estar retornando. Então é uma posição que a gente está muito bem servido, com jogadores com perfil e características diferentes. É claro que momentaneamente o momento do Diego e do Sobral tem sido... Eles casaram muito bem ali. Eu rodei muito no início da temporada, mas o Lourenço a gente sabe que a gente tem total confiança nele. Foi um jogador, uma peça importantíssima o ano passado no acesso, também esse ano em vários momentos. E agora a gente vai avaliar a equipe do Palmeiras, decisão que a gente vai tomar, mas com certeza é uma posição que a gente tem muita confiança em todos os atletas que fazem parte dela.